lá da CF, né, do Ernesto, da Isabel, que é a casa espírita que a gente frequenta lá em Itaipuaçu, né? E é muito bom vir aqui no Atlas. Há um tempo, por conta da Covid, a gente se afastou, não pôde estar presente nas casas espíritas, mas é muito bom, me sinto muito acolhida. É muito bom estar aqui com vocês. E sempre eu gosto de começar o estudo com uma imagem da nossa região, que é para a gente lembrar de agradecer ao Papai do Céu tantas coisas bonitas. Essa foto foi de um passeio que eu fiz com as crianças da escola que eu trabalho. É lá no Morro das Andorinhas, na praia de Itaipu, em Niterói. Ali é a praia de Itaipu, Andorinhas, Piratininga. E é muito lindo lá de cima. E tem um outro pedaço que a gente vê todo o rio, né? Então, é muito gratificante a gente ter esses presentes que o Pai do Céu dá pra gente. Então, eu sempre gosto de trazer uma imagem que a gente se queixa tanto, então, para a gente agradecer essas bênçãos também. E aí, a gente trouxe esse estudo da dor. Eu sempre digo que, quando a gente estuda, a gente pensa, vamos pensar num tema, né? Vai ter mais tema, o que você quer que a gente fale? Ah, livre. E quando fala livre, né, a gente fala, nossa. E a dor é uma coisa, é algo que está sempre presente na vida da gente e ela ficou muito intensa nesses 2 últimos anos. Com as perdas, com as dores, com as despedidas sem ser despedidas, que a gente não podia nem estar presente com as pessoas que tiveram uma situação de Covid, não teve. Então, são dores que a gente... E as nossas dores físicas, morais, foi bem. Vamos atrás, para ver o que a gente vai conseguir. E eu já tinha feito um estudo sobre a dor em 2009, que eu tinha acabado de sair de uma crise de coluna de 3 meses de cama, que mexeu muito comigo e que foi uma oportunidade de estudo. Naquele momento de 3 meses ali, eu consegui ler Paulo Estevam, que era um livro que toda vez que eu pegava, alguma coisa acontecia, daí a pouco Paulo Estevam estava já, eu falei, agora eu te leio. Agora eu vou ver você de qualquer jeito. Né? E a gente foi pesquisar mais um pouco para trazer para vocês uma reflexão através do Consolador, que é o Espiritismo. Se ele é consolador, consola a dor. Né? Então vamos lá. E aí eu peguei algumas imagens, tipos de dor. Ali é a ansiedade, né, que é o nosso mal atual, que não é uma dor física, mas que traz muitas dores e que não são palpáveis, mas que dificilmente não vai ter alguém aqui que não conheça alguém que tenha depressão, que tenha crise de ansiedade. Hoje a gente vive essa confusão mental com muita frequência. Ali talvez uma dor de solidão, de abandono, de separação. O luto, que nesses 2 últimos anos, ele já faz parte da nossa vida porque nós não somos eternos enquanto matéria, mas ele ficou muito presente nesses 2 últimos anos. E essa dor aqui, que é a dor física, e aí a coluna, o Edson lá falou, minha coluna, que geralmente, né, muita gente tem, mas essa gravura aqui não é só a dor da coluna, mas qualquer dor física que a gente tem. Então, primeiro eu quis lembrar essa questão da dor, né, que é do nosso cotidiano. A gente não conhece ninguém, pelo menos eu não conheço ninguém, que nunca tenha dito, meu Deus, está doendo, ou passei por, né? E aí eu peguei essa explicação que a dor é um dos fatores que faz um ser humano se tornar completamente vulnerável a outro, independente de classe social, de raça ou qualquer outra questão que o diferencie. Quando, nesse ano de 2009, que eu tive essa crise de coluna que eu estou
que eu entrei no consultório de cadeira de rodas mesmo, e eu chorava muito, porque a dor era uma coisa assim. Aí o médico olhou para mim e falou assim: na situação que você está, eu tenho todo o meu poder sobre você. Pode chorar, não tem problema. E aí eu vou dizer, e aí eu achei essa frase, e ele falou para mim: muitas pessoas entram aqui no meu consultório, porque ele é o neurocirurgião, né, que cuida da coluna, e ele falou assim: a pessoa quando está com dor, ela pode ser uma rainha, ela pode ser um mendigo. Se eu disser para ela, eu tenho a solução para você, eu tenho ela nas minhas mãos. Então, quando a gente está com dor, a gente fica vulnerável. No sentido de que se alguém chegar e disser: olha, vem aqui, eu vou dar um jeito. A gente toma remédio, alguém indicou, a gente faz chá, não é assim, quando a gente está com dor? Ah, o chá de não sei o que é bom, não sei o que. Se você ficar de joelhos, se você ficar de cabeça para baixo, a gente vai fazendo para tentar aliviar a nossa dor. Então a gente fica vulnerável diante de uma dor. Mas vocês sabiam que existem pessoas que não sentem dor nenhuma? Nenhuma. Vou dizer para vocês o nome. Uma insensibilidade congênita chamada analgesia congênita. É o comprometimento da capacidade de um indivíduo não sentir dor. E aí, eu pesquisei o caso de um garoto que ele andava sobre um monte de vidros, ele se cortava e não sentia dor. Ele andava sobre a brasa. E aí, por conta desse garoto, e aí descobriram que na família dele tinha muitos casos, os cientistas na época começaram a pesquisar. E aí, até na reportagem que eu pesquisei, disseram que esse garoto não ficou vivo para contar o que descobriram, porque ele pulou do telhado e morreu. Ele não sentia dor. E esses cientistas disseram que assim, se eu perguntasse para vocês, quem gosta de sentir dor? Ah, é tão bom, estou vendo a coluna. Nossa! Ai, meu Deus! Uma ressaca deliciosa. É assim que a gente faz. Comendo uma dor de barriga, que delícia. Ninguém gosta de sentir dor, nem física, nem moral. Mas esses cientistas disseram que a dor é boa. Como assim? Tá doida? Não, porque a dor é sinal de que alguma coisa não está bem e a dor faz a gente ir parar. Se o garoto que andava sobre o vidro, se ele sentisse dor, o primeiro corte ele ia parar. Se ele botasse, eu lembro minha sobrinha, chegava perto do fogão e fazia assim, e a minha irmã falava: tá quente, aí ela tirava a mãozinha. Tá quente. Aí um dia, o fogão estava morninho já, né? Hoje eu vou deixar ela botar o dedo. Aí quando ela botou o dedo, ela: tá quente. Então, essa insensibilidade congênita é uma prova, é uma expiação para as pessoas que têm. Porque a pessoa não sente dor. Então, se ela está com problema no fígado, se ela está com... ela não sente dor. Aí eles foram pesquisar, é uma questão neurológica, e ainda está em pesquisa, ainda estão buscando algumas soluções, porque é uma coisa desconhecida ainda para a ciência. E aí, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Nossa, Jesus dizendo que a gente tem que sofrer, é isso? Jesus diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso em Mateus. Depois em Lucas: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque serais saciados.
Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E aí depois os Espíritos vão explicar, porque se a gente lê isso aqui no primeiro momento, a gente vai pensar, poxa, Jesus quer que a gente sofra, é isso? Essa é a proposta? É esse tipo de sofrimento? De que fome que ele está falando? De que dor que ele está falando? De que miséria que ele está falando? E de que riqueza ele está falando que a gente tem, que a gente não divide com o nosso próximo no sentido de amenizar a dor do outro. E é por isso que é bacana estudar o Espiritismo, porque assim, quando a gente lê isso de primeiro momento, a gente fala, quero ficar perto desse cara. Está querendo que eu sofra? Como assim? E os Espíritos depois vão explicando para a gente as causas das aflições, a justiça das aflições. Por isso que o estudo é importante. As causas anteriores às aflições, por que é que a gente está sofrendo hoje por esse ou por aquele motivo? E muitas das dores que a gente tem hoje é de hoje mesmo, não é do passado não. Ah, porque hoje eu tenho efizema pulmonar, porque eu fumei 3 encarnações. Não, meu filho, você fumou agora mesmo. É de agora. Algumas causas a gente está resgatando o nosso passado, mas a grande maioria das nossas aflições nessa existência é dessa existência mesmo. E aí os Espíritos vêm explicando sobre isso. Pode passar. E eu trouxe essa figurinha para a gente. Sabe o que dói? Por quê? É fingir que não está doendo nada. Nossa, é verdade. Se está doendo, a gente nem tem que dizer. Porque quando a gente finge que não está doendo, a gente adoece o nosso corpo físico. A gente somatiza. A gente traz para o perispírito e aí aquilo vai depois se repetir no nosso corpo. E hoje a gente pode dizer, hoje a gente tem profissionais que, quando a gente era jovem, dizia assim, vai no psicólogo doido. Tá maluco? Psiquiatra? Tá lá, psiquiatra nem pensar, e vai direto mesmo para Jujuba. Hoje a pessoa não está legal, poxa, procura um terapeuta. Você vai poder falar sobre as suas dores e vai poder enxergar de uma maneira diferente, refazer o caminho. A gente fala disso. E aí a gente diz que a humanidade não está evoluindo, não, que a humanidade está andando para trás. A gente fala hoje de terapia, de conversar, e a gente se coloca mais para o outro de uma maneira muito mais tranquila. Que antes você não podia dizer, fica quieto. Eu falo para os meus meninos, mãe, mexe no computador, não tem problema nenhum. Eu falei, meu filho, eu fui criada assim, tira a mão daí. Não fala, tira a mão daí. Isso não é seu, não bota o dedo. Não é assim, não? Então, é uma dificuldade que eu tenho de fuxicar lá o computador, porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa, assim como a gente tem medo de falar, porque não pode falar, porque é feio. Então, o pior é fingir que não está doendo nada. Então, se está doendo, e se a gente tem essa capacidade de falar, que foi um dom que o Papai do Céu deu só pra gente, bicho não fala, planta não fala. Se a gente pode falar, e se a gente não fala, a gente não sabe o que o outro está pensando. Então, doeu, seja uma dor que a gente faz, física, que a gente grita, ou uma dor aqui de dentro, fala. Vamos falar com alguém que a gente confia, se não for um terapeuta, porque a gente ainda acha que é coisa de maluco, a gente conta para alguém, e aí a gente vai ouvir a opinião de um, vai ouvir do outro, e a gente, de repente, vai refazer a nossa opinião. Então, o ideal é que a gente não finja que não está doendo. E aí é a dor psicológica, que é uma dor que as pessoas, às vezes, muita gente não vê, a gente não vê, mas que traz consequências seríssimas para a vida da gente. Né? A questão da depressão, síndrome do pânico, o medo, a culpa, e que precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. E a gente hoje tem condições de fazer isso. Então, esse é um tipo de dor. E aí eu fui no Consolador, e lá ele diz que existem 3 tipos de dor.
evolução. A dor evolução atua de fora para dentro. É alguma coisa que acontece, que alguém faz com a gente e que causa dor. E aí ele cita lá, um parente difícil. Eu sei que não é o caso de vocês, que a família de vocês está tudo bem, não tem ninguém difícil. Não? Não me olha assim não, que você está me olhando, você está de máscara, mas eu estou te secando, entendeu? Só porque você não tem parente difícil, está me olhando desse jeito? Um filho rebelde, que também ninguém tem, quem tem filho não tem filho, todos os filhos são show. Nós também fomos filhos que não fomos rebeldes. E ele segue um chefe de trabalho, um colega de trabalho, também a gente, né? Que isso tudo causa dor, né? Ele fala, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde alguém querido, um desencarne, isso são dores de fora para dentro. Não são dores que estão aqui. Elas vêm para dentro e aí causam dor, mas são acontecimentos externos. Pode passar, Edson. A dor expiação é de dentro para fora. E aí são as doenças. É um câncer, é um enfisema, é um fígado, são dores físicas e que a gente precisa, essa coluna que me fez parar. Oi? Porque quando dói, quando chega a doer, a gente já sacrificou muito o corpo. Ou com a má alimentação, ou com a má postura, ou alguma coisa a gente fez e o corpo responde. É expiação. Porque a gente cavou aquilo, seja nessa existência ou seja em outra, com a nossa indisciplina. Então, aí é de dentro para fora. Achei tão interessante isso, porque a gente fala dor, a gente não faz essa separação, né? E Emmanuel fez essa separação no Consolador. Ainda tem um outro tipo de dor, que é a dor auxílio. O que é isso? Quando a gente vai em busca da dor do outro para ajudar. E a gente vê o outro em sofrimento, dói. Mas essa dor é auxílio. Você está ajudando alguém. Quando a gente vai dar um prato de comida para uma pessoa que está com fome, quando a gente vai ajudar alguém que está atravessando a rua ali, meu Deus, né? Hoje eu recebi um WhatsApp de uma moça pendurada na ponte lá para se jogar. Passei por lá. E aí eu falei assim, meu Deus, aquilo doeu. Porque o que faz que tamanho de dor é esse que essa criatura está sentindo para ela pensar em te retirar da própria vida? É uma coisa muito séria. Quando uma criatura chega ao ponto de pensar em se matar, em tirar a própria vida, o que é que aconteceu antes? Foi o que veio na minha cabeça na hora. E aí, provavelmente as pessoas que estavam ali no auxílio também sentiram essa dor. A maioria não estava no auxílio, eu passei por lá. Sério, Edson? A pessoa da minha frente chegou a parar o carro para bater uma foto e filmar. Curiosidade. Então são pessoas que não estão ali para auxiliar. Eu passei e fiz uma prece. Meu Deus, ajuda. Você estava na A prece contrária? Estava vindo. Tudo mental. Estava Sim. vindo do Rio para cá, ela estava no Do outro lado? Não, do lado do Rio para cá. Sim. Do outro lado também estava parado. Sim. Eu só dei o tempo de eu fazer essa prece. Senhor, ajuda. Foi Sim, uma você prece. estava no trânsito. Mas tem pessoas que infelizmente se aproveitam da dor do outro, como eu vi o cara fazendo, para filmar. Tem gente que acha engraçado, Sim. né? Tem gente que acha engraçado. Eu não sei bem se era para pular, porque ela estava abanando um pano, uma É coisa bem vermelha repetido. nele. Mas assim, era uma situação de Complicado. Desequilíbrio. desespero, né? No ponto De- mais alto da ponte. né? No ponto mais Então, assim, e aí a gente vê um mendigo, ou quando acontece alguma catástrofe e tudo, e a gente se movimenta essa dor, auxílio. É a dor que vem, mexe com o nosso lado solidário, mexe com essa questão, dói aqui, aí eu vou. É o movimento. Eu achei muito bacana isso que Emmanuel fez, separar essas três dores, né? O ser humano está perdendo um pouco essa. Não podemos pensar assim. Pode. E aí, a somatização dos problemas emocionais, a insegurança, o rancor, o medo, o ciúme, o ódio,
Quantas pessoas infartam no momento de raiva? E quantas vezes, e aí não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, de passar por um momento de muita raiva, de muita dor, e depois eu ficar sem voz. Porque eu não falava na hora, eu segurava para o negócio não ficar maior do que já estava, e no dia seguinte, porque eu não tinha falado na hora que precisava falar. Meu amor. Né? Então, porque a gente ainda precisa trabalhar, aprender a lidar com esses sentimentos, porque a gente estoura o fígado, né? Na hora da mágoa, do rancor, do ódio. Então, essa somatização, a gente já tem hoje, a ciência já prova que alguns cânceres são resultados desses momentos de desequilíbrio emocional. Então, a gente foi pesquisando e foi descobrindo essas coisas, mas vamos lá. E o sofrimento coletivo, que traz em nós o sentimento de solidariedade. A gente tem tido muito isso com as enchentes agora esse ano, né? A gente pensou nisso também. E que nesse momento a gente consegue chegar no guarda-roupa e falar, essa aqui eu não uso há um tempão, essa eu vou dar. Porque enquanto não acontece alguma coisa muito séria, a gente fica esperando emagrecer só mais um pouquinho, porque vai caber. Então, muitas das vezes esse sofrimento coletivo também faz esse movimento da dor auxílio. Que a gente sai, porque é preciso que a gente se movimente. Então a dor vem nesse sentido, da gente sair do lugar, dessa zona de conforto que a gente está e se movimentar na direção do outro. E assim, como que é importante a gente pensar sobre essa questão da solidariedade sem que tenha que acontecer alguma coisa muito séria. Que a gente faça porque está a fim de fazer, porque está a fim de ver o outro bem, porque é bom, porque... Ai, que coisa boa! Uma vez no ano vou lá, nossa, sandália já não uso, então... Né, e dá aquilo que o outro vai conseguir usar também, né, gente? Porque a gente que trabalha assim nesse lugar, a gente vê que tem umas coisas que chegam que sem condições. Essas coisas a gente recicla, que já é um movimento também de melhoramento do ser humano, a reciclagem. Né? E eu me deparei com essa frase, pesquisando sobre a questão da dor e tal. Todo mundo que você encontra está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Seja gentil, sempre. Cada um de nós aqui, a gente não se conhece e mesmo se conhecendo, às vezes vivendo sob o mesmo teto, a gente não sabe a dor que o outro está passando. Porque são coisas... E aí naquele dia a pessoa levanta, de mau humor, você não sabe o que é a batalha que o outro está vivendo. Então, a gente tentar ser gentil. Naquele momento, claro que se for uma coisa constante, ele vai vem cá. Vamos lá, o que está acontecendo? Mas a gente pode, né, tentar ser gentil de vez em quando, ou quase sempre. E a dor é uma pausa para a revisão de atitudes e de reflexão. Porque quando a gente está ali naquela situação, e aí seja a dor que for, e eu já ouvi dizer, né, você está passando por isso que você merece. Ninguém merece sofrer, tá, gente? Ninguém merece sofrer. A gente, às vezes, precisa. Por conta de alguma escolha que a gente fez, a gente precisa para a gente refazer o caminho. Merecer o sofrimento é uma coisa que a Joana já passou para a gente uma outra visão, porque quando eu comecei no Espiritismo ainda criança, né, a mamãe cantava a música, o sofrimento para nós é a luz divina do Senhor, quem não sofreu como sofreu Jesus não tem valor. Opa! Que a gente tem condição de sofrer como sofreu Jesus? Não. Não é merecimento, é precisar.
que a gente precisa parar no momento da dor. Joana nos diz isso. Para, pensa e tenta refazer o caminho. Errou de novo, não tem problema. Volta, faz outra vez, porque senão a gente vai falar, ai, tão bom que tá doendo. Oi? O Espiritismo diz que a gente tem que buscar felicidade. Mas o Espiritismo também diz que a Terra não é um planeta ainda de felicidade, mas a gente está na busca. Agora, o que é felicidade? Que já é uma outra coisa, que dá um outro estudo. Porque a gente acha que felicidade é ter um carrão do ano, é ter uma casa de 500 quartos, e tem algumas pessoas com isso tudo e que não é feliz. Não são felizes. Então, a dor é uma pausa para revisão de atitudes e reflexão. A gente pensar sobre por que é que está doendo. Para quê? E aí vem o auto-perdão, que é fundamental. Porque a gente ainda não está numa fase de perfeição. Então, se eu errei, reconhecer, me perdoar e seguir. É fato. Não existe no planeta Terra, pelo menos que eu conheço, né? Alguém que nunca tenha errado, alguém que nunca tenha cometido nenhum tipo de equívoco. A gente está nesse processo, porque se a gente não se auto-perdoa, a gente se culpa e a gente adoece. Então tá. Nossa, e aí a Maristela chegou para mim e disse, olha, aquilo que você fez e tal, fiz mesmo. Tem como você, então, vamos conversar? Como é que eu poderia ter feito e tal? Vai doer e tal. Ontem a gente estava estudando, a gente começou na CF de novo a estudar o nosso lar. Estamos começando a obra de André Luiz. E aí, a gente está naquela parte em que ele é socorrido lá do umbral, e ele chega e o médico diz para ele, você é um suicida. E ele, eu não sou um suicida, porque não sei o que. E aí eu acho muito bacana que eles vão falar. E aí, amorosamente, gentilmente, o mentor me faz refletir. Ele não fala, o mentor fala, olha só, você tem que... E aí, amorosamente, ele foi me mostrando, você comeu demais, você bebeu demais, você teve uma vida desregrada demais, e aí você atacou o seu corpo físico, que era o seu instrumento de progresso, não sei o quê. E aí, quando ele se reconhece nesse lugar, ele chora. E aí, o que o mentor faz? Senta do lado dele na cama, abraça ele, acolhe a dor, e ele fala, e aí é uma dor. E eu choro muito. E aí, Lísias fala para ele assim, meu filho, chora, mas pode ter certeza que nós também passamos por aí. Ele também passou por ali. Acolheu a dor do André porque ele também viveu aquilo. Talvez de uma maneira diferente. Mas naquele momento que André Luiz faz aquela reflexão, e aí depois ele sai daquele lugar, e aí ele começa o trabalho. A dor foi importante para ele poder fazer um movimento. Ele podia também estar lá no umbral até hoje, chorando as pitangas. Podia não? Né? E ele fez esse movimento de auto-se perdoar, se reconheceu e seguiu. E por que o Espiritismo é chamado de Consolador? Porque ele reconhece o nosso passado, a gente tem condição de saber que a gente teve um passado, mas é o nosso presente que vai definir o nosso futuro. Mas a gente não pode ficar preso no passado. O passado é só lição. Errei nisso. Vou tentar fazer diferente. Talvez eu erre de novo, mas vou tentar esse caminho aqui para ver se dá certo. É o presente. Para a gente ver como é que vai ser o nosso futuro. Ele não diz, não tem chance mais, acabou, errou, vai para o inferno mesmo. Vai para o mármore e vai ficar lá. Não existe isso. Né? Não é assim não. Ele fala
parte, a gente não pode ficar errando, achando bacana que está errando, e vamos causando mais dor no outro, em mim. Não. Passado é lição, presente é atitude, futuro diferente. E aí isso é consolo, porque se eu penso no inferno eterno, sinceramente, fecho o livro e vou embora. E não é isso. Ele é consolador, ele consola, ele sabe que a nossa dor tem um porquê e um para quê. Não é Deus brincando de marionete, vou fazer mais ela ficar com dor, acho que eu vou pegar a dona Celina. Não. A gente é responsável, né? Pode ver. E a semeadura é livre. Como é que é a mãe? A mamãe fala isso todos os dias. Essa colheita é obrigatória. Vocês sabem o que eu vejo todos os dias há 51 anos? Quem se mistura com porco, farelo come. Era assim que ela educava a gente, só com ditos populares. Só. Não estou brincando. A minha vida inteira eu fui educada com ditos populares. E aí cabia a gente a interpretação. Mas é isso. Se eu semear chuchu, eu não vou colher abóbora. Não adianta. Se você gosta de chuchu, planta chuchu, cara. Se você não gosta, não planta. Porque não tem jeito, a gente colhe mesmo. Pode ir. E em alguns casos o espírito, aí nós somos espíritos, vocês sabem disso já, né? Alguém que sabe? Somos espíritos que estamos em um corpo. Nós não somos o corpo. Somos espíritos e estamos em um corpo. Então o espírito para de se comprometer, ele pode fazer com a dor. Ele pode aproveitar e pode parar de se comprometer, fazer um caminho diferente. Ele vai aproveitar o momento da dor para reflexão e buscar um reequilíbrio e continuar. Ou ele pode escolher continuar fazendo a bobagem. Estava falando isso para minhas crianças, né? Que eu tenho uma turma com 24 dessas. Bebê, será que eu vou passar de ano? Eu falei, você, o que você acha? Porque assim, para com essa história de que é o professor que reprova vocês, cara. Você acha que você está fazendo tudo bonitinho? Aí eles fazem assim, né, gente? Então, se você está na dúvida, meu caro, porque não é, ninguém reprova a gente. Não existe isso nem na escola, nem na vida. A gente se dá conta. Por isso que o Espiritismo disse, quando Deus dá a gente individualidade, Ele coloca na consciência de cada um as leis dele. A gente sabe que está errado, mas eu vou fazer, só para ver se dá certo. Mas eu sei que vai dar errado, mas eu vou fazer. Algumas coisas a gente faz mesmo, é verdade. É verdade. E aí o difícil, e aí quando eu estou falando para vocês, primeiro eu estou falando para mim, que quando eu fui estudar foi exatamente isso que eu estou falando com vocês, foi depois de uma crise, e esse estudo me serviu em muitas outras situações pós 2009, porque depois de 2009 eu não tive mais dor. Vou contar. Mas foi importante, e estudar isso de novo agora, depois de tudo isso que a gente viveu, foi muito importante para mim, outra vez. Sabe? Essa questão da escolha que a gente faz. A gente está aproveitando os momentos que a gente para refletir com a dor. Então é isso. Pode ir, Elias. E aí eu trouxe esse exemplo, né? Era uma criatura que tinha, e tinha os homens mais lindos e mais poderosos aos pés dela. Mas ela tinha uma dor que ninguém via, que era aqui, ó. E aí quando ela vê o Cristo, ela recebe um amor que ela nunca tinha recebido, porque o amor do Cristo não era como o amor daqueles homens, que era amor pele, né? Era um amor grande. E o que essa criatura faz? Ela sai completamente daquela, se desfaz de todas aquelas riquezas materiais e vai viver com os leprosos.
vai cuidar dos... Gente, dizem que Maria de Magdala e Paulo, que era Saulo, foram as duas criaturas que fizeram a maior modificação de transformação moral numa encarnação. Porque ela tinha tudo de material. Imagina, se a gente lendo, um casarão, tudo, joias, roupas, mas aquilo vazio, né? Porque aquilo... E aí ela ouve falar do Cristo, ela fala, eu quero conhecer. E aí, num gesto de humildade, ela pega, lava os pés do Cristo e seca com seus cabelos. Eu trouxe esse exemplo só porque existem outros tantos no Evangelho, mas é uma mulher, a gente ainda sofre até hoje, né? A mulher ainda sofre discriminação, imaginando naquela época. E o Cristo não julgou. E o Cristo não condenou. E a gente, né, toda hora, os dedinhos, a gente faz isso com uma constância, assim, um absurdo. Imagina o quanto o Cristo, eu fico pensando às vezes a figura do Cristo, que ele era um homem que ele estava junto dos leprosos, junto das mulheres, que na época não podia, esteve junto da samaritana, então o negócio foi... Imagina o quanto que ele não foi, né, bombardeado, porque ele estava sempre junto dos marginalizados. Quando ele chegava junto dos doutores, era para puxar a orelha e colocar ele no lugar. Mas junto dos carentes, ele estava sempre acolhendo, perdoando a dor e refazendo o caminho. Pode ir, Edson. E aí, eu tenho ouvido isso. Pare de romantizar que crescimento precisa de dor. As circunstâncias vão surgindo conforme as nossas necessidades. E é isso. Porque aí a gente vê algumas seitas em que as pessoas vocês já viram? Se chicoteiam, cortam, porque tem que sentir a dor para evoluir. Não é isso. Não é isso que o Espiritismo diz pra gente. Ele diz que as circunstâncias vão surgindo conforme as nossas necessidades, e aí as dores vêm nesse sentido da gente. Não é pra gente, eu amo sofrer. Não. É a dor como um processo de reflexão e de refazimento de caminho para a busca da felicidade. Porque senão a gente romantiza que é bom, que é legal, é tão bom que o hospital está cheio, é isso? Que bom que fulano está doente? Não é isso. E aí a gente às vezes espera, está fazendo isso? Vai ver ali na frente. O que vai acontecer com você? Faz essa escolha, faz! É assim, né? Mas não é isso. Então não vamos romantizar a dor, tá? Não é uma coisa bacana, linda de a gente curtir. Não, a gente tem que aprender com ela. E aí vem a lei de causa e efeito, que funciona notadamente dentro de nós. E aí eu peguei essa frase de Mãos Unidas que diz: acreditemos ou não. Pode acreditar, pode não acreditar, tudo bem. Tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária de todo dia, no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. As nossas escolhas de todo dia. Aí ele fala, meditemos nisso, vamos parar para pensar? Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que demos à vida não nos trará de volta. Não tem jeito. Não tem jeito. É causa e efeito. É aquela coisa, plantou, colheu. Plantou, colheu. E a gente sabe que é assim. Então, até as coisas que a gente faz com o outro, mas ninguém está vendo. Eu estou fazendo bem aqui no cantinho, ninguém está vendo. Ninguém quem? Se a consciência está cheia das leis de Deus aqui dentro. Quem que não está vendo? E aí a gente acha que quando a gente desencarnar vai ter lá um juiz. Eu acho isso tão interessante, né?
que os espíritos superiores vão chegar e vão colocar assim, olha, não. É a gente mesmo. Quando a gente se depara numa situação, o que eu fiz com a minha existência? O que eu fiz durante a vida? Pode ver isso. E aí, a lei humana. O homem faz leis apropriadas aos seus costumes e vão sendo reformuladas de acordo com o progresso. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. E a lei natural, essa que eu estava falando, o homem tem nato as noções de justiça. Por que eu fui pesquisar isso? Porque a gente não tem que aceitar determinadas situações sem se colocar. E as leis vêm surgindo nesse sentido. Porque as coisas que aconteceram, né, e assim, essa semana então em relação às mulheres, ainda bem que existe a Lei Maria da Penha. Que a criatura que criou a Lei Maria da Penha precisou ficar aleijada para correr atrás disso. E a Lei Maria da Penha, meus caros homens, não defende só as mulheres não. Sabia? Ela defende os homens também. Ela foi criada por uma mulher que chama-se Maria da Penha, por isso ela tem esse nome. Mas essa lei foi criada sobre qualquer tipo de abuso, tanto de um lado quanto do outro. E as leis, elas surgem no sentido de que a gente, mas tem tanta lei e não cumpre, mas ela existe. Se você correr atrás, se arrumar um bom advogado e tal, a criatura vai ter que responder. Mas eu não vou fazer, não sou tão boazinha. Oi? A lei natural é isso. A lei de causa e efeito, que ela vai acontecendo naturalmente. Mas se eu tenho a chance, se eu estou vendo que alguém está... Estou falando isso na escola, por exemplo. Uma criança chega lá toda marcada, agredida fisicamente. Se eu não denuncio, eu estou sendo conivente. Existe uma lei que protege essa criança. E ela não pode sofrer esse tipo de agressão. E já aconteceu. O calor danado de dezembro, calor de capuz e de blusa de... Alguma coisa eu esqueci tudo isso aí. Quando você faz assim, tá todo marcado que apanhou de fio. Eu fiz conselho tutelar. Porque o conselho tutelar não é conselho tutelar. O conselho tutelar ele vem na proteção da criança e do adolescente. Não existe conselho tutelar. Né? Porque as pessoas têm ameaça. Eu vou chamar o conselho tutelar. Se tiver havendo abuso. Então a lei humana, ela surge, muitas das vezes ela vem para proteger os grandões, mas e muitas das vezes ela vem na proteção daquele que passa por algum tipo de sofrimento. Por isso que eu trouxe a lei. Está passando por algum tipo de sofrimento, alguma coisa, esse dito popular de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, acabou. Isso acabou. Mete a colher, mete a pá, porque não pode. E aí, nisso, o que acontece? O povo anda freando as agressões. Não é não? A gente ainda precisa dessas leis aqui para ter um pouquinho de disciplina. Ainda precisa. Mas o dia que a gente tiver essa lei natural, já que é o amar ao próximo como a si mesmo, a gente nem vai precisar mais dessa lei, da lei humana. Mas a gente ainda está no processo. Então vamos tentar saber. E aí, Joana, no livro Homem Integral, você falou de dor, você só falou de dor, né? Não trouxe. O que a gente faz no momento da dor? Doeu. Aí a Joana disse que primeiro a gente tem que ter calma. Porque se a gente não se acalma, a gente não tem condição de resolver. E às vezes está tão turbulento, né, gente, que a gente tem que ligar para alguém na casa espírita, para um amigo, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo. Mas assim, calma. E aí depois ela disse que a gente tem que ter coragem de enfrentar o problema e a dor. Precisa ter coragem. Mesmo que a gente vá junto com outras pessoas, né?
Mas a gente tem que fazer esse movimento. E a gente tem que confiar. Ter confiança que a gente tem o anjo da guarda, que a gente tem Jesus, que a gente tem os amigos encarnados, desencarnados. E aí o nosso Chico diz, em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. Ai, mas eu não consigo nem fazer uma prece. E aí o Edson falou, eu passei e falei assim, só falei, ai meu Deus, ajuda. Gente, se foi daqui de coração, Já foi uma está feito. A prece está feita. Não precisa ficar aqui 500 horas falando. Fez a conexão, pensou, eu tenho feito assim, quando acontece alguma coisa, eu falo assim rapidinho, e eu penso na casa do Espírito e falo, socorre lá para mim. Eu peço na CF, que é a casa que eu frequento, e falo assim, ajuda lá para mim. Porque algumas coisas ficam fora do nosso alcance, né, da nossa condição de ajudar. Pode passar, Nelson. E aí eu trouxe o exemplo da semente, que é um processo de dor, até que ela consiga desabrochar. Ela precisa do solo, ela precisa da chuva, ela precisa da terra, e ela vai fazendo o processo, e é assim com a gente também. Pode passar. E o outro exemplo é a nossa borboleta, que ela é lagarta, e aí ela fica um tempão ali, que é esse momento de silêncio, de recolhimento, e depois, e assim a gente vai ser espírito puro, olha que maravilha. Não sei quando não, mas a gente vai. A gente está no processo, e isso é muito bacana. Pode ir, Acabou. Acabou tudinho? Acabou. Então, o que eu queria deixar para vocês, essa questão da dor, ela existe, todo mundo tem os seus momentos, mas ela é necessária para que a gente faça um novo caminho. E aí Leon Denis diz o seguinte no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, sem achar bacana e sem romantizar a dor. Tá bem? Obrigada.